Oi, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto um pouco mais delicado. Eu vou falar sobre a minha experiência com a perda, né? Como eu lidei com a perda, a morte de alguém importante. Porque eu acho que no momento atual muita gente está passando por isso e eu recebo muitas mensagens referente a isso. E eu queria fazer um vídeo justamente para ajudar as pessoas que estão nesse momento tão difícil e tão delicado, porque eu já passei, eu tive essa experiência, então hoje eu sentei aqui para compartilhar com vocês e confortar de alguma maneira o coraçãozinho de alguém que está me assistindo. Bom, gente, para quem me segue há menos tempo, talvez não saiba da minha história, e quem me segue há mais tempo já deve conhecer. Eu perdi meu pai quando eu tinha 16 anos de idade e foi um choque pra gente. Nós somos, na minha casa, todas mulheres, né? Então sou eu, minhas irmãs, a minha mãe. E assim, ele era totalmente o pilar da casa, ele era nosso porto seguro, 100%. E foi muito papum, porque foi um acidente de moto. A gente estava nas férias lá no Guarujá e ele voltou para trabalhar e eu e minha mãe ficamos lá, minhas irmãs já tinham voltado para trabalhar, só que eu era criança, ainda tinha férias escolares, né? Então eu fiquei lá com a minha mãe. Meu pai voltou de moto na segunda-feira para trabalhar na empresa, né? E nisso que ele voltou, no caminho, ele estava chegando em São Paulo, já tinha chegado na realidade em São Paulo, e uma Kombi fez uma conversão proibida e acertou meu pai em cheio, ele morreu na hora. Na hora. Então você imagina pra uma menina de 16 anos passar por tudo isso. Na época, eu lembro que foi assim, tipo, o pior dia da minha vida, sem sombras de dúvidas. E eu fiquei muito em choque, sabe? Então, assim, é que atualmente é diferente, né, o que tá acontecendo. Eu acho que sendo uma doença é completamente diferente. Mas foi um baque muito grande, ninguém esperava que isso fosse acontecer. No dia eu voltei do Guarujá com a minha mãe, né, obviamente. As minhas irmãs estavam na empresa e elas receberam a notícia lá na empresa. A minha irmã mais velha, então, ela presenciou, ela foi até o local, né? Ela estava indo para esse Cards quando ela passou pelo local do acidente. Então ela viu o capacete do meu pai ali jogado e aí ela já, né, entrou em desespero. Ela estava de táxi, ela desceu assim, completamente desnorteada, gritou. Foi assim, foi trágico, gente, literalmente trágico. Mas eu lembro que assim, quando eu voltei do Guarujá, eu tava muito... parecia uma estátua, sabe? Eu não falava com ninguém, eu tava em choque, completamente aérea, assim. E eu acho que é normal, assim, tem gente... Cada pessoa vive diferente o luto, né? E aí, eu fiquei bem assim, em choque. Eu recebi muitos amigos em casa, me dando apoio, me dando suporte. Mas naquele momento, eu não parece que não tinha caído a ficha, sabe? Que tipo assim, eu não tinha mais pai, eu nunca mais ia ver meu pai, pro resto da minha vida. E essa ficha foi cair pra mim depois de alguns meses que ele já tinha falecido. Então assim, eu acho que cada um lida diferente. Então assim, pra minha mãe foi de um jeito, a minha mãe assim, emagreceu, não conseguia mais comer, depressão, tal. A minha outra irmã também. Agora, parece que eu não tava sentindo aquilo ainda, sabe? Depois de uns 6 meses que foi cair a ficha pra mim que eu não tinha mais pai e que agora a minha vida tinha que andar, sabe? Tipo assim, agora você precisa seguir, você precisa superar e seguir em frente. Na época, quando ele morreu, eu escutava muitas pessoas falando 1000 conselhos, porque é isso que acontece quando você perde alguém importante. Vem todo mundo querer te aconselhar, óbvio que na melhor das intenções, querer te confortar de alguma maneira. Só que assim, você recebe informações de tudo quanto é lado, de tudo quanto é religião até. Então assim, o que eu fiz na época que me ajudou muito, que é o que eu falo pras minhas amigas, que eu falei pra minha amiga na semana passada, que perdeu o avô dela com coronavírus. Eu falei, amiga, agora você vai receber muitas mensagens de muitas amigas. Tenta dar uma filtrada nas mensagens que você receber. Então não acredita em tudo que vier de informação, sabe? Filtra. Acredita no que te fizer bem, que é o que eu fiz na época. Eu acreditava no que me fazia bem. Então assim, se me fazia bem acreditar nas questões da religião católica e que ele foi pra vida eterna e que, sabe assim, eu não quero entrar fundo em religião aqui, mas assim, se era isso que me fazia bem, eu acreditava naquilo. Se pra você o que te faz bem é o que o espiritismo fala,
Enfim, às vezes nem tem religião formada do que você vai acreditar. Às vezes é uma ideia do que você mesma criou, que não tem nome, não tem religião. Acredita no que te fizer bem, porque isso vai confortar teu coração. E é isso que eu fazia. Eu assisti alguns filmes também que me indicaram de quando você perde alguém, de algumas coisas. E eu fui meio que moldando na minha cabeça o que eu queria acreditar, né, sobre a morte, sobre o pós, né, sobre a vida após a morte. Eu fui acreditando no que me fazia bem, no que me confortava. Logo na primeira semana, assim, você fica muito colocando na cabeça, tipo, por que eu não fiz nada a respeito? Por que a minha mãe não proibiu ele de andar de moto? Por que a gente não foi contra, sabe? Ele ter uma moto e viajar de moto assim. Ele corria com a moto, a gente sabia que ele corria. Por que a gente deixou? Não adianta a gente colocar por que eu fiz aquilo, por que eu deixei de fazer, sabe assim? Colocar, ou então colocar alguém como culpado da morte, por exemplo, assim, porque ele saiu e aí ele passou, por exemplo, tô pensando numa questão de coronavírus, mas aí ele saiu, ele passou coronavírus pra tal pessoa, que passou pra tal pessoa, a culpa é dela. Não existe isso, entendeu? Não existe culpado pra essas coisas. Eu acho que assim, tudo é no tempo de Deus. Então, se isso aconteceu na sua vida com essa pessoa querida, foi porque a missão dela já foi cumprida aqui em Terra e ali era o momento dela. Isso é o que eu acredito. Eu acredito que assim, tinha que ser naquele dia, naquela hora, porque estava escrito que era pra ser assim, entendeu? Essa é a minha ideia de uma perda. Então, assim, não adianta falar, por que eu não fui atrás de proibir o meu pai a vender a moto, não sei o que, pra não acontecer isso. Ia acontecer, se não fosse de moto, ia ser de carro, ia ser de outro jeito, ia ser caindo do avião, ia ser caindo um raio na cabeça da pessoa, sabe assim? Mas ia acontecer naquele dia, naquela hora, porque estava escrito que a vida dele ia acabar naquele minuto, entendeu? E que a missão dele já tinha sido cumprida, a evolução dele aqui em Terra já tinha sido feita. Então, eu prefiro acreditar nesse modo de pensar, porque me alivia, entendeu? Saber que, tipo, não, era pra ser, tava certo que ia ser assim, foi pra evolução das pessoas que estavam ao redor dele, porque isso me fez evoluir absurdamente, e fez evoluir a minha mãe também absurdamente em outros sentidos, entendeu? Cada pessoa que fica aqui em Terra, né, e perde alguém querido, essas pessoas que sofrem a perda, elas evoluem muito, né? Então, assim, eu sou outra pessoa, eu criei uma maturidade absurda com 16 anos, né, que foi quando eu perdi. A minha irmã também criou uma maturidade absurda, a gente via a vida diferente depois disso, entendeu? E a gente deu valores para coisas que a gente talvez não desse antes. Então, assim, tudo é para uma evolução, sabe? E eu acho que, assim, quando você entende o porquê das coisas e para de tentar achar culpado, tentar achar um porquê, tentar achar uma causa, e entende que aquilo era para acontecer, você lida melhor com as coisas. Então você consegue enxergar uma gratidão por aquilo, mesmo sendo uma coisa trágica e horrível que você tá sofrendo. Eu hoje consigo olhar pra trás e falar assim, cara, como eu sou grata de ter tido um super pai, um pai que assim foi extremamente presente na minha vida, um pai que me fez feliz, que me teve como filha e que a gente teve uma família tão unida, tão gostosa, momentos tão especiais. Hoje eu consigo ver isso. Tipo, que bom que eu tive até meus 16 anos um pai top, sabe? Um pai o melhor pai que eu pudesse ter, entendeu? Então eu consigo enxergar por esse lado da gratidão. E eu acho que assim, nada na vida é por acaso. Então se isso aconteceu, foi pra gente evoluir de alguma forma, entendeu? Alguns meses antes da morte do meu pai, eu perdi a minha cachorra, a Babalu. Foi minha primeira cachorra, que eu ganhei quando eu tinha 4 anos. E alguns meses antes do meu pai morrer, eu perdi a Babalu. E olha que louco isso, eu tava até pensando outro dia com uma amiga minha. Eu falei, cara, olha que bizarro. Eu perdi a Babalu e eu perdi com meu pai em terra, meu pai tava vivo. E meu pai foi no meu quarto me aconselhar e falou dizeres lindos pra mim naquele dia. Ou seja, eu perdi a Babalu pra ter... Na minha cabeça, tá? É o meu entendimento. Eu perdi a Babalu naquela época pra me fazer entender o que era uma perda e pra escutar as palavras do meu pai sobre aquilo. Entendeu? Porque hoje eu enxergo como, tipo, olha o que meu pai falou, isso é a verdade, que ele acreditava. Então eu vou, tipo, levar isso adiante, entendeu? Pegar tudo que ele falou e usar agora nesse momento que tá sendo mais difícil do que o outro, entendeu? Todos os ensinamentos que ele me falou naquele dia no meu quarto quando eu perdi minha cachorra. Todas aquelas palavras, entendeu? Então olha como nada é por acaso, entendeu? Eu perdi a Babalu pra ter essas palavras do meu pai pra usar num momento mais difícil ainda.
Então, as coisas, elas fluem de um jeito que as coisas vão se encaixando, entendeu? E assim, eu acho que Deus tira coisas da nossa vida, mas Ele também coloca outras. Basta você abrir o olho e enxergar as coisas boas que estão vindo ao mesmo tempo, entendeu? Ou então vindo depois, porque às vezes você passa numa maré ruim de tanto sofrimento, mas depois vão vindo as coisas boas e você tem que estar com o olho aberto para você enxergar tudo isso. Então, hoje na minha vida, olha como minha família mudou. Eu perdi meu pai lá atrás, mas hoje veio a Pietra, que é uma criança sensacional, uma criança sorridente, feliz, que trouxe alegria para nossa família. O Lorenzo, a mesma coisa. São crianças que vieram para abençoar nossa família. Tô até arrepiada falando. Mas é exatamente isso, gente. Deus tira coisas, mas ele coloca coisas muito boas na nossa vida. Então, espera que Deus vai fazer o melhor pra você, entendeu? Se você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, espera que, assim, às vezes vem uma maré ruim, mas assim, depois, eu sempre falo essa frase, depois da tempestade o sol vem. Porque ele vem, entendeu? Às vezes você tá passando uma maré horrível, você fala, cara, não aguento mais sofrer. É uma notícia pior que a outra, é um sofrimento pior que o outro. Calma, isso vai passar, é uma fase e as coisas boas vão vir. Mas você precisa estar com as portas abertas, seu coração tem que estar aberto, seus olhos têm que estar abertos para enxergar as coisas boas que Deus vai colocar na tua vida depois disso, tá? Então esse vídeo é mais para confortar vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei muito feliz de poder fazer e falar com vocês de tão próximo, como se vocês fossem amigos meus. Eu fico muito feliz de poder ter esse acesso, esse contato tão direto, eu e vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e um beijo.